Começo esta edição de Agricultura BR falando a respeito do Rally da Safra, falando dos dados que foram apresentados na última semana e principalmente o que as equipes viram em loco, viram junto aos produtores rurais, junto ao agricultor que continua na sua atividade, trabalhando forte no campo. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com André De Bastiani, coordenador do Rally da Safra. De Bastiani, obrigado pela sua participação mais uma vez. Os números do Rally da Safra que foram trazidos na última semana, qual que é a avaliação que a coordenação técnica faz dos dados que apurados nos locais de produção? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação falar com você. Gostaria aqui de deixar também o meu abraço a todos os agricultores do Brasil e parabenizá-los pelo seu dia. De fato, Fabiano, encerramos mais uma etapa do Rally. A gente precisava ainda percorrer o Rio Grande do Sul, né? Que é o último estado percorrido pelo Rally da Safra, para a gente conseguir consolidar os últimos dados. E, de fato, a gente continua aquele mesmo cenário que a gente vinha falando e trazendo para vocês aqui em outros momentos, né? De uma disparidade em termos de produção muito grande esse ano, enquanto o sul do Brasil, incluindo o sul do Mato Grosso do Sul, tem problemas climáticos em função do Laninha, todas as demais regiões aí aparecem com resultados muito satisfatórios, né? Então a gente esse ano tem uma quebra bastante generalizada do sul. Eu diria que a gente deixa de produzir nessa safra pelo menos 20 milhões de toneladas, a gente poderia produzir 144, 145 milhões, mas o nosso último número é um número de 124,6 milhões de toneladas, né? Uma redução de 10% em relação à safra passada, e só não é maior essa quebra porque a gente tem ganho de área, né? E tem uma série de estados aí também apresentando recordes de produtividade. Então é uma disparidade. Enquanto o Rio Grande do Sul está com a pior safra desde 2005, Paraná, a pior safra desde 2011, a gente tem outros estados, como por exemplo Goiás, que é um destaque positivo desse ano, com um recorde de produtividade. Então, um ano difícil, né? Eu acho que é um pouco da realidade do produtor brasileiro aí, de sempre estar encontrando dificuldades no campo, mas não é essa que vai deixar o produtor para trás, não. Ele continua investindo e acreditando no seu negócio. De Bastiani, após ter verificado esses números para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente, onde se identificam as maiores perdas, Rio Grande do Sul está ali com um número, dependendo da fonte, com 9% até 11% da sua área colhida. Esses números que foram apresentados, 124 milhões e 600 mil toneladas, eles podem mudar ainda, eles continuam vivos, posso dizer dessa forma, em relação ao que vai se verificando no campo, não só por causa do Rio Grande do Sul, mas também o Mato Piba? Sem dúvida, Fabiano. De fato, o Rio Grande do Sul está em torno de 10% colhido, então tem muita coisa para acontecer ainda. E as primeiras lavouras colhidas são as piores, porque foram as lavouras aí que que enfrentaram o período mais crítico, né, de seca, e era justamente no período de floração, de enchimento de grão. E a gente sabe que as lavouras um pouco mais tardias devem produzir melhor. E se a gente pegar o Rio Grande do Sul, a própria metade sul do Rio Grande do Sul, que tem mais de 1,5 milhão de hectares, é uma região bem tardia e que esse ano pode produzir melhor que as regiões mais tradicionais. Então, sim, esse número pode mudar. Hoje a gente fala do Rio Grande do Sul com uma produção aí de 9,3, 9,5 milhões de toneladas e vamos torcer, né, para que a gente consiga trazer até uma revisão positiva aí no próximo mês de avaliação. Vou aproveitar, então, André Bastiani, que você falou a respeito, que pode, inclusive, melhorar um pouco a avaliação. Eu vou pegar aqui a participação, mandando aqui pelo Instagram, do Luciano Santana, ele que é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele questiona se os dados, os números apresentados, quase 125 milhões de toneladas, se eles não estão muito otimistas perto das perdas que tiveram, principalmente na região. Pois olha, Fabiano, quando a gente fala do Rio Grande do Sul, a gente está falando de uma produtividade de 25 sacas por hectare. É a menor produtividade desde 2005. Se a gente olha todo o sul do Brasil, a gente está com uma visão até mais pessimista do que os dados oficiais. Agora, quando a gente olha o número como um todo, ele esconde algumas diferenças regionais, né? Como é o caso de Goiás, por exemplo, no qual
a gente trabalha com uma produtividade recorde, 63 Goiás, na verdade, com 66,3 sacos por hectare de média, e com valores de área plantada também mais elevados. A gente está vendo que o estado de Goiás plantou muito mais área esse ano. Então, eu acho que fazer uma avaliação só de Brasil, ela pode trazer aí algumas dificuldades e até mesmo algumas incompreensões. Por isso que é bom a gente olhar para cada um dos estados, né? Então, o Rio Grande do Sul, de fato, sofre, mas tem outros estados que, de uma certa forma, estão ajudando a manter esse nível de produção lá perto dos 125 milhões de toneladas que a gente está trazendo. E um outro ponto muito importante que a gente está sempre revisando e trazendo para vocês aqui diz respeito à área plantada, né? Que faz uma diferença gigantesca. E hoje, diferente da produtividade que você consegue lá no campo e fazer as medidas para fazer a leitura de produtividade, a área plantada é mais difícil, porque você tem que usar mais de satélite, demora para você conseguir fazer essas atualizações, então é sempre uma dificuldade maior. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com um número de área plantada maior que o número oficial, a gente está trabalhando com 40,8 milhões de hectares e com diferenças regionais muito, muito gritantes. Por exemplo, Rio Grande do Sul, a gente trabalha lá com uma área plantada de 6,10 milhões de hectares, ou seja, um número até menor do que o número oficial, porque a gente acredita que a gente não conseguiu plantar toda a área no Rio Grande do Sul. Já quando a gente olha para o estado de Goiás, chamando a atenção de novo aqui, a gente vê uma área ainda maior. Então, esse é um ponto para ficar bastante atento. Tá certo, Debastiani. Dá para afirmar que os estados assim que se destacaram tanto pelo lado de produtividade mais alta, resultados melhores em campo, quanto também de resultados inferiores, pelo menos por enquanto, são Goiás e Rio Grande do Sul, Debastiani, no apanhar geral do que foi verificado pelo Rally? Destaque positivo e negativo, não tenha dúvida alguma. O destaque positivo é o estado de Goiás, produtividade sensacional, todo o estado produziu muito bem. Você pega a região de Jataí, Mineiros, Rio Verde, produziu muito bem esse ano, com teto produtivo elevado, não perdeu produtividade no terço final, que é uma característica, por exemplo, do Mato Grosso, que perdeu produtividade no final, Minas perdeu um pouquinho também, Goiás a gente não viu isso daí, e o destaque também para algumas regiões de abertura, né? Você pega toda a região noroeste de Goiás, é uma região que vem crescendo, então um destaque muito positivo. E de fato, pior safra desde 2005, repetindo novamente isso aqui, fica o Rio Grande do Sul, é o destaque negativo. Tá certo, eu vou aproveitar que você está participando conosco, vou ter mais uma participação aqui de produtores, é o Adriano Gavilan, que é produtor no estado da Bahia. Ele pergunta sobre os números do Rally da safra, especificamente ali para o seu estado de produção. Como é que está a avaliação na Bahia? Ele está dizendo que vem bem o desenvolvimento da soja no estado. Legal, Adriano, que ótimo contar com a sua participação. Adriano, a gente tinha uma expectativa para a Bahia gigantesca. A Bahia, safra passada, registrou uma produtividade média de 67 sacos por hectare, recorde absoluto no Brasil. E esse ano a gente viu um potencial gigantesco para a Bahia para beirar esse mesmo resultado, ou quem sabe até ultrapassar. Acontece que esse terço final da safra na Bahia, ela tem sido prejudicada pelo excesso de chuva. Então a gente vê, por exemplo, nessa última rodada que a gente teve lá, uma presença das doenças de final de ciclo muito elevada. Não só de ferrugem, mas com todas as outras doenças de final de ciclo, tirando produtividade. Então, infelizmente, isso fez com que a gente tivesse que tirar um pouco de produtividade da Bahia. A gente está trabalhando com 62 sacos, então uma redução em relação ao recorde da safra passada. Mas ainda é uma safra boa, né? 62 sacos, a gente não pode falar que é uma safra ruim, mas quando a gente compara com o recorde, fica sempre esse gostinho amargo na boca.